Bom dia! Segunda-feira com propósito, chegando por aqui, aguardando vocês entrarem. Vão me dizendo aí como está o áudio, o vídeo, tudo certo? Me atrasei uns minutinhos aqui, gente, porque não estava querendo carregar aqui o meu conteúdo. Bom dia, Jaque. Bom dia, Deia. Me digam aí se tá tudo certo com o vídeo, por favor. Pra gente ir iniciando. Tudo certo. Obrigada. Bom dia, Karen. E eu vou abrir aqui meu roteiro, porque não consegui carregar do jeito normal aí, então organizei aqui de uma maneira diferente. E o assunto de hoje, tá? Eu acredito que é uma demanda de todas as pessoas diariamente. E acho extremamente importante a gente falar aberto sobre isso, né? Que é a questão da liderança emocional. Independente do nosso nível de maturidade, né? Seja espiritual, emocional, enfim, eu acredito que isso diariamente se apresente para nós, que é a necessidade de lidar com coisas que a gente ainda não dá conta emocionalmente. Quando eu atendo muito assim na mentoria, enfim, dentro das equipes, né, trabalhando muito com líderes, assim, empreendedores, percebo que a maior demanda, tá, de todas as pessoas é a gestão emocional. Ela demanda de nós, assim, muita energia atualmente, porque a gente lida com muitas gerações, a gente lida com pessoas o tempo inteiro, com valores diferentes, né? Com histórias de vida diferentes, ambientes, né, diferentes onde elas estão inseridas. E isso exige de todas as pessoas, né, muita liderança emocional, seja ela líder ou não. Porque mesmo dentro de um ambiente em que de repente a gente não esteja ocupando um cargo de liderança, a liderança emocional ela é exigida de nós, ela é exigida dentro da nossa casa, no nosso papel de mãe, de esposa, de amiga, em todos os lugares. E óbvio que em ambientes onde a gente está não só por escolha, mas também por necessidade, porque a gente está inserido nesses ambientes, acredito que ali a demanda de gestão emocional, né, de liderança emocional é ainda maior. E hoje eu quero trazer esse olhar porque eu venho pensando muito nisso na última semana, pensando em vários lugares, né, vários ambientes que eu estou inseridas e que essa necessidade veio por um motivo ou outro, né? Às vezes isso vem através de pessoas, às vezes vem através de situações que a gente nem tem controle, que não está na nossa mão, né, que foge do que o nosso braço alcança, mas a gente tem ali uma parte, né? A gente tem uma responsabilidade, a gente de alguma maneira precisa aprender a lidar com aquilo que não corre do jeito que a gente gostaria ou da maneira que a gente imaginou, né? E por trás disso passa muito dessa questão da frustração, da preocupação com os outros, porque junto com a gente caminham pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente quer bem, pessoas que inclusive a gente convidou para estar com a gente naqueles ambientes, naquelas situações e lugares, e elas também estão inseridas naquilo que de repente naquele contexto, né, que gera um pouquinho ali de demanda maior de liderança emocional. Então é nesse contexto que eu quero trazer, porque eu tenho praticamente certeza que todas as pessoas que estiverem aqui assistindo essa live, assim como eu, de alguma maneira estão inseridos em um ambiente que está demandando muita liderança emocional. E eu quero trazer esse olhar para a gente achar caminhos, tá? E achar formas de lidar melhor com essa situação. Eu vou estar olhando aqui pro lado, tá? Porque eu fiz algumas anotações e hoje não tá de acordo com o que eu sempre costumo usar. Já tá demandando liderança emocional minha hoje de manhã essa live, viu? Porque ela não se organizou do jeito que eu gostaria, acabei me atrasando tentando resolver isso, enfim, não deu. E eu vou seguir aqui do jeito que eu consegui e ponto final. Então, é sobre isso, né? Sobre a gente conseguir se manter fazendo o que tem que ser feito
mesmo diante de condições que não são favoráveis, tá? E isso demanda que a gente se organize internamente, tá? Então, olha só, vocês já se sentiram assim, ó, em alguns momentos, extremamente irritados com uma situação ou com uma pessoa, né, que está se apresentando ali no caminho de vocês no momento atual, e já se deram conta que toda vez que a gente entra nesse lugar de incômodo, né, de irritação, né, de desconforto emocional, a gente tem uma tendência e a gente está dando poder, de repente, para algo externo, conduzir o que a gente sente internamente. Vocês se dão conta disso? E é importante esse olhar, gente, porque nós sempre vamos tentar transferir, óbvio, porque a gente não está dando conta de lidar com alguma coisa que está nos desacomodando muito. Então a gente põe sim a culpa no que é externo, a culpa no outro, a culpa na situação, a culpa no mercado, a culpa na política, a culpa em várias coisas. Mas aonde está o ponto central que eu quero trazer aqui hoje? Que a única solução para isso, para aquilo que a gente não controla, é interno, que é a nossa liderança emocional, que é liderar sobre as nossas emoções e dar limite para elas até um lugar, um ponto que elas sejam saudáveis para nós, onde a gente esteja conseguindo, tá, circular por aquela situação, se manter naquela situação, sem perder esse controle e entrar num lugar que faz o que a gente queira até desaparecer dali. A gente quer passar a bola adiante, a gente gostaria de não precisar estar lidando com aquilo, mas na maioria das vezes a gente não tem essa opção. E é importante que a gente entenda que existe um limite, né? E nós temos que buscar desenvolver essa nossa liderança emocional para a gente entender e ter consciência, clareza, tá? Na hora de tomar uma decisão, em se manter ou não numa situação. E eu acredito muito, tá, gente, que na maioria das situações a gente consiga sim se manter nela, mudando postura, desenvolvendo essa liderança emocional que é interna e que vai nos permitir, tá, passar por aquela situação, óbvio, aprendendo, crescendo e evoluindo. Esse é o nosso maior desafio, achar esse ponto, tá, de equilíbrio dentro de um lugar de desequilíbrio. Porque sim, a situação tá trazendo pra gente ali algo que tá difícil da gente manter e a gente precisa achar formas de fazer isso acontecer. E aí, gente, o que acontece? Liderança emocional, se a gente trouxesse, vou trazer em 3 tópicos que eu acho bem importantes a gente pontuar e ter clareza sobre eles para manter eles vivos assim no nosso dia a dia. Primeiro, liderança, se liderar, né, emocionalmente, é não ser refém do que sente, que é o que eu estava falando aqui, quando o que a gente sente nos consome, né? Não reagir automaticamente, não ser reativo, conseguir respirar e tomar uma decisão consciente, satisfatória, madura, equilibrada diante do desafio. E escolher a sua postura, mesmo sob pressão. Porque todo lugar que gera, ou melhor, que exige de nós uma liderança emocional, ele está vindo com uma pressão. Uma pressão sobre algo novo que a gente nunca vivenciou, uma pressão sobre algo que a gente até já vivenciou e não foi vitorioso sobre aquilo, e passa por nós automaticamente, instintivamente e rapidamente, a nossa mente faz toda essa ligação, né? E traz as situações que a gente já vivenciou e a gente traz referências muito fortes daquilo que a gente já viveu. Óbvio que algumas situações vão sim se confirmar e tá tudo bem. Só que a gente não precisa mais lidar da mesma maneira que a gente lidou tempos atrás. A gente precisa trazer a experiência das situações passadas, tá? E lapidar, melhorar elas para que a gente siga nesse processo e encontre também uma outra forma, um outro resultado diante de uma situação que parece idêntica e igual, que vem para nos tirar o chão. Mas a gente tem que lembrar que a gente já tem vivência suficiente, tá? Para buscar fazer diferente nesse momento. Até aqui, gente, tá fazendo sentido aí para vocês?
É recorrente aí também ou é só aqui do outro lado? Porque eu olho assim para minha vida e eu olho para a vida das pessoas que chegam até a mentoria, até um treinamento, né? E todas elas passam por esse momento quase que diário, gente, tá? De liderança emocional, de olhar para isso com um olhar encarando o desafio, que ele é necessário. Porque se tem uma coisa mais valiosa hoje em dia, a gente manter a nossa paz, o nosso equilíbrio. Não levar para casa os problemas do trabalho e vice-versa. E a gente só consegue isso com liderança emocional. A gente só consegue fazer essa separação, tá? Quando a gente tem isso fixo em nossa mente. Quando a gente entende que esse é o ponto a ser trabalhado. Interno, olhar para mim e não só para o externo, tá? E eu não tô dizendo aqui, gente, que todo mundo tem que permanecer dentro de um desafio que tá hoje roubando, né, as suas, ou desequilibrando as suas emoções. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a gente não pode entrar em fuga e evitar situações das quais a gente já pode enfrentar, aprender e avançar, tá? É diferente. E isso somente cada pessoa individualmente vai conseguir medir, tá? Isso é importante também saber, que a gente precisa, eu sempre penso o seguinte, tá? Que existe essa sabedoria na vida, que tudo que cruza o nosso caminho, Deus tem de alguma maneira um propósito. Isso é uma crença minha, é algo que eu acredito, é algo que cada vez mais se confirma diante das situações que eu enfrento. Então, a minha primeira visão sobre isso tem que ser, ok, como é que eu consigo lidar com isso e permanecer para, de alguma maneira, aprender, tirar as minhas lições diante dessa situação. Muitos anos atrás, gente, o que acontecia comigo? E daqui a um pouco algumas pessoas aí se identifiquem com isso. Primeira vez que o desafio chegava, o meu principal, digamos, atalho era a fuga. Né? Não, isso não é pra mim, não é o meu momento. Eu renunciava àquilo, por quê? Porque o medo de não conseguir lidar com aquela situação. Hoje eu penso muito diferente, mas não quer dizer que não me desafie, não quer dizer que seja fácil, tá? E isso acontece com todos nós, até porque quando a gente domina uma situação, quando a gente desenvolveu liderança emocional sobre uma situação, uma nova se apresenta demandando, sim, mais de nós. Tá? Porque o nível aumenta. Eu comento assim que a vida é como um jogo de videogame, né? A gente passa de fase, aumenta o desafio, mas aumenta a recompensa. E é basicamente isso que acontece. E eu creio que todos os dias a gente está sendo apresentada uma nova fase do jogo da nossa vida. E ali a gente tem essa oportunidade de crescer. Tá? Internamente, principalmente isso. Olha só, se alguém ou uma situação tira facilmente, tá, a nossa paz, ela tá liderando emocionalmente sobre a nossa vida. E nós precisamos buscar retomar as rédeas das nossas emoções, literalmente isso. Porque é como se ela escorresse pelos nossos dedos. E às vezes a gente pensa em um momento, tem um pico, né, de emoção muito alto e a gente acha que não vai conseguir lidar. Mas, gente, calma. É nessa hora que a gente, de fato, tá, precisa respirar e começar a encontrar os caminhos certos, tá? Pra gente liderar emocionalmente aquela situação e se colocar como líder da própria história, líder da própria vida. Nem tudo, tá, que nos irrita, gente, tem relação com o outro. Óbvio, né, que é o comportamento do outro que desperta em nós algumas coisas, tá? Mas às vezes é porque conflita com os nossos valores, conflita com o que a gente acredita sobre a vida, conflita com o que a gente já aprendeu e às vezes, ou quase sempre, nós estamos numa via onde nem todo mundo tem o mesmo nível de aprendizado na vida, em algumas áreas pelo menos. E é esse ponto que existe uma troca e uma complementação entre um e o outro. Só que óbvio que é fácil falar sobre isso, mas não é fácil viver.
Porque quem ainda não aprendeu uma lição que a gente já aprendeu, vice-versa, dificulta a vida um do outro, tá? E é aí o ponto principal, que a gente meio que perde o chão com algumas situações, que nós precisamos ter muita gente consciência, né? Você sabe que o principal ponto dessas lives aqui de segunda-feira são, primeiro, consciência e segundo, movimento. Quando eu me dou conta de algo, quando eu compreendi algo, eu preciso agir em relação a isso para que eu consiga me desenvolver e sair daquele momento ali, daquele lugar, seja de sofrimento, de maus resultados, né? De qualquer coisa que não seja extremamente positivo na nossa vida. Então, quando a gente se dá conta, a gente precisa entender o seguinte, tá? Que quando vem essa instabilidade, esse desconforto grande emocional, a gente tem que lembrar que a gente não precisa provar nada para ninguém. Nós não precisamos comprar nenhuma briga. Nós não precisamos se comportar como o ambiente está pedindo, tá? Porque cada pessoa e a gente mesmo na vida dos outros faz um convite para uma maneira de se comportar, de mudar comportamento. E a gente tem que lembrar que a gente também tem decisão e escolha, que eu falei antes. Nós precisamos ter noção de qual é a nossa tolerância frente a um desafio e o que está dentro do nosso processo sendo viável, possível e saudável naquele momento, tá? Então a gente às vezes critica, a gente julga algumas pessoas que correm de uma briga, digamos assim, de um desafio que a gente às vezes está propondo, às vezes a gente está inserido junto e se sente abandonado, mas isso tudo, gente, tem a ver com o nível, tá, de liderança emocional que cada um carrega. Quanto maior o nível, tá, de liderança emocional que a gente desenvolve, mais a gente contribui nos ambientes onde a gente está inserido, mais a gente consegue fazer coisas boas à nossa volta e, mais a gente ajuda as outras pessoas a encontrarem e construírem essa liderança emocional na vida delas. Se eu me desequilibro muito, eu desequilibro quem está à minha volta junto. E isso, gente, é muito significativo no meio que a gente está inserido. Se nós nos colocamos ali como pessoas que querem, sim, desenvolver um papel de liderança, fazer a diferença, a gente precisa ter como um dos nossos principais objetivos desenvolver inteligência emocional, que vem através do que, gente? Liderança emocional, clareza sobre o que sente e como vai agir. Camila colocou, é sobre escolher o que vale a pena vivenciar, não é soberba, mas saber que nem todos já passaram por esse caminho de desenvolvimento. Exato. E aqui, gente, entra um ponto que eu ia comentar, já vou puxar o gancho, porque humildade é uma das virtudes mais importantes em um líder, tá? Humildade, porque nós temos que lembrar de onde nós viemos e aonde nós chegamos e como chegamos lá. A gente também já passou por muitos momentos difíceis, então eu já falei sobre isso aqui, mas um líder, ele sempre tem que ter uma balança, onde ele oferece desafio, mas ele oferece também o acolhimento, o suporte, o apoio. Se a gente só dá o desafio, gente, as pessoas se perdem, vão achar que não são capazes e elas vão correr daquele aprendizado. Agora, se tem alguém, e isso é com nós, tá? Eu tenho muita mais facilidade de encarar um desafio difícil se tem alguém dizendo do meu lado, eu tô contigo. Vai que eu te dou retaguarda, vai que eu tô aqui para te dar suporte. É muito mais fácil. Porque às vezes, gente, não nos falta coragem. Mas a gente, com as nossas feridas emocionais, a gente tem medo do que? Do abandono. Olha que diferente isso e que... como uma coisa tão diferente é complementar, né? Eu olho por mim, eu sou uma pessoa que eu tenho coragem para fazer as coisas. Isso não é uma dificuldade para mim. Mas eu preciso de pessoas, se eu estiver num ambiente que eu me sinto apoiada, que eu sei que tem gente ali me dando suporte, eu vou ter muito mais coragem. E eu vou fazer movimentos muito maiores através daquilo. Então, é importante demais a gente lembrar e entender esse nosso funcionamento. E a gente conseguir fazer
esse nivelamento, né, da nossa liderança emocional é muito importante. A gente tem que fazer isso se elevar a cada dia que passa, porque a gente não vai ter um dia sequer que a gente não vai encontrar um desafio, que a gente não vai encontrar uma situação contrária ao que a gente gostaria, e nós precisamos ter o quê? Domínio sobre isso. Não tem como a gente ficar fugindo dessa situação o tempo inteiro, tá? Precisamos ter sabedoria para isso. Tem um versículo, deixa eu ver se eu anotei ele aqui, que eu gosto muito dele, que é lá de Provérbios. Deixa eu achar aqui. Como eu tive que mudar aqui o meu roteirinho, eu não tô no meu padrão de sempre. Lembrando que nem toda a provocação, ela merece uma resposta, né, gente? Nós, às vezes, queremos ter resposta para tudo, justificativa para tudo, tá? Mas não é sobre isso, tá? A gente não consegue. Eu não achei aqui agora, depois eu passo até, botar ali na minha legenda da live, mas o que acontece? A gente precisa lembrar que toda vez que a gente não tem domínio próprio, é como se a gente permitisse que aquilo que é mais importante para nós fosse invadido e derrubado. É como se a gente tivesse portões, tá, nas nossas emoções, mas a gente deixasse eles abertos. O domínio próprio é isso, gente. O domínio próprio vem para nos ajudar a nos posicionar da maneira certa e não de uma maneira ofensiva, de uma maneira grosseira, arrogante, tá? Mas com sabedoria, sabendo se privar. E tem gente que às vezes nesse momento vai ter que ficar quieto, vai se calar. Outros vão conseguir já enfrentar com coragem, porque aí depende do nível, tá, de liderança emocional já desenvolvido. E nós precisamos elevar, gente, esse nível todos os dias. É um dos meus maiores objetivos. E eu vou dizer para vocês que todo o conhecimento do mundo não supera o nível de liderança emocional, gente, tá? Isso é um assunto extremamente sério. Todas as pessoas na vida, elas carecem e são muito dominadas pelas suas emoções. Nós somos assim. Ela inflama dentro de nós. E se a gente não trabalha, às vezes, uma situação, aquilo chega num ponto crítico. A gente está falando aqui de uma inteligência emocional de situações de vida normais, tá? Nós estamos inseridos num contexto que a maioria de nós aqui tem uma carreira, a maioria de nós tem um negócio, a maioria de nós é profissional, trabalha dentro de uma empresa, e a gente está lá num ambiente onde vem pessoas de todos os lados, com todas as situações, e todas elas com as suas fragilidades emocionais, e todas elas com as suas dificuldades do dia a dia, como nós encontramos e temos as nossas. E esse ambiente, ele potencializa, né, as emoções. Ele potencializa um desequilíbrio em alguns momentos. E se nós tivermos a clareza, gente, de que esse pilar da liderança emocional precisa ser um dos mais importantes, tá? Que a gente olha todos os dias, a gente tem vantagens. Vantagens que nos entregam mais saúde mental, saúde emocional, inclusive saúde física, gente. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que somatizo demais. Então, toda vez que eu desequilibro de alguma maneira emocionalmente, quando um estresse é muito grande para mim dentro de uma situação, o meu corpo já começa em sofrimento. E eu tenho isso como se fosse um termômetro. Opa, não estou percebendo, porque às vezes, nós não percebemos que a gente passou de um limite. Quando meu corpo acusa algo, eu penso, opa, preciso me reorganizar, preciso agir aqui, preciso tomar decisões que vão me manter num caminho mais saudável. Trazer, gente, consciência para nós. E vocês sabem o quanto eu sou defensora da escrita. Escrevam sobre a situação que está desorganizando vocês, sobre a pessoa que está desorganizando vocês, sobre vocês. Escrevam sobre qual é o contexto que hoje vocês precisam lidar melhor e observem
O que que vem ali? O que que tá muito claro já que tá me incomodando? Porque às vezes, tá? Nessa de estarmos em níveis diferentes de desenvolvimento e de consciência, um comportamento que o outro tem, a gente já teve um dia, tá? Só que a gente fugiu tanto, a gente quis resolver tanto ele, que aquilo ali para nós é extremamente desafiador, porque a gente não quer mais na nossa vida e tá se apresentando no ambiente que a gente está inserido. Olha que louco, tá? Então, a gente tá às vezes inseridos em lugares que contêm aquilo que a gente não quer para nossa vida. E isso gera resistência, isso gera desconforto, isso gera estresse, isso gera irritação. E se a gente não controlar a nossa irritação e o nosso estresse, o que isso vai se tornar? Uma raiva, tá? Que vem através do quê? Do cansaço emocional extremo. E a gente já não quer falar, e a gente já nem quer estar lá, e a gente não quer mais saber daquilo. Só que tem lugares e momentos, situações das quais a gente não pode também se abster. Que a gente não pode estar fora naquele momento. Somos nós aquela pessoa que está dando suporte para alguém. Lembra que eu falei antes? Que é muito mais fácil a gente estar organizado emocionalmente no ambiente onde a gente tem suporte e apoio. E nós temos que entender que às vezes somos nós esse apoio. E quem está lá conta com a gente de alguma maneira. Então nós precisamos trazer muita, mas muita consciência para que a gente desenvolva essa nossa liderança emocional e a gente seja firme diante daquilo que tem um propósito real na nossa vida. E tem muitos lugares que tem um propósito lindo e maravilhoso, só que ao mesmo tempo desafiador. E cabe a nós, gente, buscarmos recursos, seja emocionais, mentais, espirituais, para que a gente esteja à frente, tá? Disso que nos desafia, que nos desacomoda e que nos gera esse desconforto. Precisamos vencer, gente, tá? Nós precisamos vencer, a gente não pode ficar fraca, fragilizada à frente de tudo, tá? Então, hoje, o que eu quero deixar para vocês aí de um teminha de casa é que a gente possa olhar para situações que hoje nos geram esse desconforto emocional grande, tá? Que de fato afeta, quem sabe até saúde física, né? Irritação constante, e que a gente possa olhar para esse problema, né? Aos nossos olhos e tirar lições e aprendizados e observar qual é o ponto ali que eu preciso trabalhar em mim para lidar melhor. O que está faltando eu desenvolver? Que habilidade? Ou está buscando eu simplesmente conseguir ser humilde de pedir às vezes ajuda, de dizer que eu não estou suportando aquilo ali, que está difícil para mim, que não está fazendo sentido, tá? É posicionamento, é fala, é dizer o que sente, o que pensa, sem receios, sem reservas, e vocês não têm noção do quanto isso eleva o nível de liderança emocional de vocês. Porque conseguir se posicionar e expressar aquilo que sente e pensa, gente, traz para dentro de nós uma coisa absurda a nível de desenvolvimento, tá? É impressionante o quanto a nossa fala, tá? O externar, e principalmente se a gente consegue fazer isso sem estourar, sem explodir, o quanto isso transforma o ambiente e o quanto nos transforma. Lembrando que tudo que a gente faz traz resultados para nós e para os outros à nossa volta. Então a gente não pode se calar nessa hora do desconforto emocional. A liderança emocional é esse pilar que faz com que a gente possa agir com coragem, com estratégia, com sabedoria, com domínio próprio, tá? Para nos tornarmos mais fortes diante dos desafios que a vida nos apresenta. Então façam a listinha de vocês, gente, e escrevam o que hoje está desafiando muito, o que hoje é o maior desconforto emocional. Olhem para isso com maturidade e se posicionem. Se posicionem porque vai valer a pena, tá? E que possamos essa semana vencer mais uma etapa, né? E subir mais um degrauzinho da nossa liderança emocional, certo? Um grande beijo, gente. Compartilhem essa live com quem você sabe que precisa trabalhar suas emoções. Me ajudem a levar isso mais longe, tá? Porque é um tema extremamente importante e relevante. Até mais e ótima semana.